Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós vamos começar um novo texto, que é o quarto texto da segunda parte do livro de exercícios de um curso em milagres, né? E esse texto é sobre o que é o pecado, né? Hoje damos início ao quarto grupo de lições. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, mais sobre a metafísica das lições do livro de exercícios, assista os vídeos de 2022 e assista os vídeos de 2021 também. Nos vídeos de 2021 você vai obter orientações práticas e atualizadas do nosso Mestre Jesus Cristo a respeito da prática das lições e de todo esse momento de ascensão planetária que nós estamos enfrentando agora, aqui e agora. Começa o nosso vídeo lendo o texto. O que é o pecado? Pecado é insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu olhos ao corpo, pois para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Que necessidades têm eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam ou a que tentariam agarrar-se? O que ouviriam ou tentariam agarrar, perdão. O que perceberiam com os sentidos? Ter sensações não é conhecer. E a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e com nada mais. O corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. O seu propósito é lutar. Mas a meta da luta pode mudar. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. A verdade pode ser o seu objetivo tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. Lembrando-se de que é através dos nossos 5 sentidos físicos que nós estamos acoplados a essa matrix, a esse metaverso, a essa percepção tridimensional, ok? O pecado é o lar de todas as ilusões que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. São a prova de que o que não tem realidade é real. O pecado prova, entre aspas, que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o Filho que ele ama, ficando apenas com a corrupção para contemplar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio, e nunca mais haverá luz. E nunca mais haverá paz, perdão. Os sonhos de um louco são assustadores, e o pecado, de fato, parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Porém, enquanto isso, o seu Pai o ilumina e o ama, com um amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança, cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez? Não existe pecado. A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? Então, por que
que não existe pecado e por que a criação não pode ser mudada? Porque isso aqui é um holograma. Você está dentro de um holograma. Você já está dentro de um metaverso. Seu ser real tá, ó, lá, descansando e tendo esse sonho. Há uma parte da sua mente que tá tendo esse sonho. Entende? Isso aqui já é um holograma. Se você de hoje para amanhã resolver brincar no holograma lá do seu Zuckerberg, no metaverso dele, você tá caindo em mais um nível de inconsciência. Tá bom? Certo? Então você já está numa Matrix, você já está num metaverso. Tá bom? E o mais interessante, e nós costumamos falar muito disso nas lives sobre o livro-texto, né? É que nós estamos aqui com esse ego, corpo, personalidade, que é um avatar de jogo, né? E nós passamos a nossa vida inteira tentando satisfazer as necessidades desse avatar de jogo. E aí a gente perde uma encarnação atrás da outra, sem fazer o único trabalho que é realmente necessário, que é o de despertar do sonho, né? Então nós nos perdemos, nos esquecemos de fazer o único trabalho que realmente vai dar frutos verdadeiros, que é o trabalho de buscar despertar do sonho, tá? Em outras palavras, ascensão espiritual, tá bom? E o que eu falei agora se encaixa com a lição do dia, que é a lição 251. Não preciso de nada além da verdade. Busquei muitas coisas e só encontrei o desespero. Agora busco apenas uma, pois nela está tudo o que eu preciso e só o que preciso. Tudo que busquei antes eu não precisava e nem sequer queria. Não reconhecia a minha única necessidade, mas agora vejo que só preciso da verdade. Nela, todas as necessidades são satisfeitas, todos os anseios têm fim, todas as esperanças são finalmente realizadas e os sonhos se vão. Agora tenho tudo o que poderia precisar. Agora tenho tudo o que poderia querer. Agora, enfim, me acho em paz. E por essa paz, Pai nosso, nós damos graças. Tu nos restituíste o que havíamos negado a nós mesmos. E apenas isso é o que realmente queremos, né? Então vejam bem que Jesus não fala assim: tu me restituíste o que eu tinha perdido. Não. Ele fala: tu nos restituíste o que havíamos negado a nós mesmos, né? Então agora nós declaramos: não preciso de nada além da verdade. Eu não preciso de nada a respeito do conhecimento da verdade dessa minha encarnação. Eu não preciso de nada além do conhecimento e do reconhecimento da verdade a respeito dos meus relacionamentos. Eu não preciso de nada além da verdade a respeito da minha vida profissional ou de qualquer problema o qual eu esteja enfrentando, ok? Ok? Então, essa é a lição de hoje, né? Não preciso de nada além da verdade. Você não precisa de nada além da verdade, né? E se você chegou aqui comigo na lição 251, nesse 251º dia da nossa jornada de cura da criança interior, eu só tenho que te dar parabéns, tá? Você está indo muito bem e muito provavelmente a essas alturas do campeonato você já deve estar experimentando mudanças significativas na sua forma de perceber a vida, na sua forma de se comportar, na sua forma de se posicionar diante dos seus relacionamentos, tanto dos mais fáceis quanto dos mais desafiadores, tá bom?
Então a gente passa Bom, antes de passar para a leitura do livro de Marianne Williamson, vamos ver como é a prática dessa lição hoje com a sua criança interior, né? Então, quando nós somos crianças, nós desenvolvemos os mecanismos de defesa dos nossos egos, certo? Então, talvez você hoje esteja enfrentando uma situação na qual você esteja em negação. Por quê? Porque você precisou negar a verdade, a realidade a respeito dessa situação quando você era pequeno, para você sobreviver, tá? E aí você continua fazendo isso hoje com uma situação que te remete àquela situação do passado, né? E então, para que você possa ter mais sucesso na sua vida hoje nessa situação, que te remete a uma situação lá do passado, que a sua criança interior, que você enquanto criança enfrentou, né, e que tá viva dentro de você hoje, ligada lá, muito bem ligada à sua criança interior. Então o que acontece? Você vai precisar parar de negar, né? Parar de negar, enfrentar a realidade tal qual ela é, parar de tentar enfeitar, parar de tentar distorcer, de mentir, tirar a mentira da sua vida. Nós temos que tirar a mentira das nossas vidas, tá? Não é uma tarefa fácil, mas é necessária. É um dos primeiros passos para a cura, né? Então vamos supor que você lá no passado, lembrando que esse exemplo você vai transpor para o seu caso, né? Normalmente eu dou exemplos utilizando mulheres, porque eu sou mulher, tá? Mas se você for um homem, transponha esse exemplo para a sua situação atual. Então vamos supor que você tenha uma ferida do abandono bastante séria com relação ao seu pai, né? Então, o seu pai, ele abandonou a família quando você tinha 5 anos de idade, né? E você experimentou o abandono físico, o abandono financeiro, o abandono emocional, você viu a sua mãe ficar muito nervosa, você viu a sua mãe sofrer, enfim. E hoje você vive um casamento que você sabe que já acabou, tá? Talvez esse casamento tenha 5 anos de vida, né? Como diz o Bob Mandel, né? Talvez esse casamento tenha 5 anos de vida e você sabe que esse casamento já acabou, já foi pro beleléu, né? De repente esse homem até já tem um relacionamento com uma outra mulher e você finge que não sabe e ele finge que não tem e todo mundo fica vivendo na mentira e tudo bem. Mas aí você decidiu começar a estudar um curso em milagres e decidiu fazer o trabalho da jornada de cura da criança interior. E aqui está você na frente da tela do seu tablet, computador, celular, assistindo esse vídeo, né? E você agora sabe que não dá mais para negar. E você declara assim: não preciso de nada além da verdade, né? Mas aquela dor do abandono, ela tá lá na sua criança interior com 5 anos de idade, né? Ela tá lá bem guardadinha, sendo atualizada aqui na sua relação com o seu marido, né? Então, o que você vai fazer hoje? Talvez a sua criança interior, naquele momento, ela tenha entrado num movimento de negação e tenha criado uma série de histórias, uma série de fantasias para poder justificar o fato de que aquele pai foi embora, né? Afinal de contas, para uma criança admitir que o pai foi embora, normalmente pequena assim, ela vai em algum nível entender que o pai foi embora por causa dela, porque ela não era uma boa menina, porque ele não era um bom menino. E hoje você tá aqui, praticando essa lição inclusive. Não preciso de nada além da verdade. Então o que você vai fazer? Antes de fazer qualquer coisa aqui agora, você vai lá na dor do abandono da sua criança. E você vai chorar essa dor com ela.
E você vai explicar para ela que o fato de o seu pai ter ido embora teve a ver com uma série de fatores que pouco ou nada tinham a ver com a criança, com ela, criança, tá? Mas você vai ajudá-la delicadamente a sair da negação. Porque quando você ajudar a criança delicadamente a sair da negação, o que vai acontecer com o seu eu adulto? Você vai começar a enxergar novas possibilidades de soluções, as quais você não enxergava até então, para essa situação que você vive hoje. Então, há várias possibilidades de soluções. Há a possibilidade de se estabelecer um diálogo, de se tentar reconstruir a relação, se isso for possível, né? Há a possibilidade de se tomar uma decisão mais drástica de que cada um tem que seguir o seu caminho. E dentro dessa decisão, existem várias outras possibilidades. Quais? Encontrar outra pessoa que talvez esteja mais disponível, mais disposta a continuar com você numa relação mais verdadeira, a estabelecer com você, né? Melhor dizendo, uma relação mais verdadeira, né? Uma outra coisa que você pode fazer também, e que você já está mais do que preparado na lição 251, é fazer uma revisão dos seus comportamentos. É fazer uma revisão das motivações que, partindo de você, contribuíram para que essa mentira no relacionamento se estabelecesse, né? Mas tudo isso só pode ser feito a partir do quê? Da aceitação da realidade. Eu tenho que parar de negar. Eu preciso parar de negar a realidade. Certo? Eu preciso aceitar a realidade tal qual ela apresenta, porque a realidade tem uma lição para mim. E talvez ela tenha uma grande lição a respeito dos meus comportamentos com o meu companheiro. Né? Para a criança é muito pesado. Para a criança isso é uma tarefa impossível. Ela não tem estrutura de personalidade suficientemente construída para ela lidar com isso. Então ela inventa histórias. Ela cria fantasias. Uma das fantasias pode ser: papai realmente não foi embora. Papai continua aqui. E ela inventa um mundo de fantasia. As crianças fazem isso. Ou esse pai pode chegar e mentir para essa criança num ato de covardia e dizer para ela assim: o papai tá indo embora porque ele vai trabalhar em outro país. E isso é mentira. E o papai vai embora e muda-se para o bairro vizinho e constrói outra família. Aí um dia a criança vai na padaria com a mãe e encontra o pai lá. Aí ela aponta e fala: mamãe, o papai. Fala: não é o seu pai, é um homem parecido. Porque aquela foi a mentira que aquele casal encontrou para contar para a criança. As pessoas fazem isso por mal? Não, gente. Lembrem-se de que o pecado não existe. Pecado é insanidade, né? É insanidade. A gente faz essas M's pela vida por insanidade. Todos nós. Nós, os nossos pais, os nossos avós, os nossos colegas de trabalho, a sociedade, né? A cada dia mais a nossa sociedade está insana. Por quê? Porque a cada dia mais o sistema de pensamento do ego comanda a nossa sociedade. Nós estamos a cada dia mais distanciados do ser e vivendo uma existência louca dentro das nossas cabeças. E dentro das nossas cabeças, em nossas mentes erradas. Tá bom? Muito bem. Então, a sua tarefa hoje com a sua criança interior é pegar uma situação real, um problema real que você esteja vivendo hoje. Hoje, ó, já me veio na cabeça o que eu tenho que fazer.
e ir lá, junto com a sua criança interior, e desfazer essa ilusão, desfazer essa negação, desfazer esse mundo de fantasia que ela criou para poder sobreviver, tá? E pedir pela verdade. Pedir realmente pela verdade. Pedir orando ao Divino Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer para você, tem um cabelo aqui, para vocês, o Espírito Santo vai trazer para vocês na medida em que vocês puderem aguentar, tá? Às vezes, aguentar a verdade dói muito. Então, é importante orar e pedir ao Divino Espírito Santo para estar com vocês. Porque se a gente não faz isso, a gente pode entrar numa barbeiragem e surtar, tá? Outra coisa que eu quero lembrar vocês é que se vocês não estiverem tomando os florais, ou tiver acabado, ou você ainda não mandou fazer, então você precisa tomar os seus florais. Você precisa mandar fazer novos frascos de florais para você. Se você não sabe do que eu estou falando, assista os vídeos da primeira semana da Jornada de Cura da Criança Interior, lá da primeira semana de janeiro, tá? A receita dos florais está no nosso canal no Telegram, Alquimia dos Milagres, tá? Se você não sabe acessar um canal no Telegram, peça ajuda a uma pessoa da área de informática, tá bom? E a gente passa agora para a leitura do texto do dia 251 do livro de Marianne Williamson, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, e hoje ela diz: hoje eu sou uma força consciente, contrária ao desespero do mundo. Hoje é um tempo de renascimento e de renovação. O nosso mundo está ameaçado por uma superidentificação com o mundo material, o sistema de pensamento do ego. A humanidade é chamada a despertar de um estupor irresponsável, no qual nós incessantemente nos esquecemos que os ditames do amor devem ser centrais em tudo aquilo que nós fazemos. Hoje eu me comprometo com um caminho de despertar para que eu possa estar a serviço do novo, tá? A oração. Que tudo o que eu faço possa... Que tudo o que eu faço e tudo o que eu fizer... Perdão, tá? É porque tá em inglês, é difícil fazer tradução simultânea. Que tudo o que eu fizer e tudo o que eu criar possa ser para o uso de Deus. Que a minha vida possa ser, de alguma pequena forma, uma força contrária ao desespero do mundo. Que os produtos da minha mente e o trabalho das minhas mãos possam trazer resultados milagrosos para todos. Tá? Então, hoje ela declara que quer ser uma força contrária ao desespero do mundo. Só tem um jeito de eu ser uma força contrária ao desespero do mundo. Só tem um jeito e vocês já sabem qual é. É eu estar na minha mente certa a maior parte do tempo que eu conseguir, né? É eu me lembrar que eu estou aqui para ser essa consciência. Só tem um jeito de eu trazer essa consciência para o mundo. Essa nova consciência, né? Que a gente chama aqui em Um Curso em Milagres de sistema de pensamento do Espírito Santo. Só tem um jeito. É eu ser essa consciência, é eu incorporar essa consciência, é eu encarnar essa consciência. Eu só posso trazer coisas boas para a terceira dimensão na medida em que eu as encarno, né? Eu só posso fazer o bem se eu sou o bem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso comunicar aquilo que eu sou. Porque mesmo que eu seja uma pessoa muito hipócrita, ou que eu seja uma pessoa falsa, para as pessoas que são mais sensíveis, aquilo que eu sou transparece. E, na verdade, aquilo que nós somos acaba transparecendo nos nossos atos, né? É impossível você não se levar consigo.
para os lugares. É impossível. Já pensaram nisso? A gente já falou disso. Quando a gente sai de manhã, a gente se leva. Quando você sai de manhã para o seu trabalho, para o seu lazer, enfim, para levar seus filhos no colégio, você se leva. Você leva a sua vibração, o seu campo de energia, a sua atmosfera mental, as suas atitudes. Certo? Vocês compreendem isso? Tá claro para vocês isso? Que alegria a gente saber que aquilo que a gente quer dar ao mundo, que a transformação que nós queremos ver no mundo precisa começar por nós. Essa é uma frase que eu acho que é de Gandhi, né? Seja a transformação que você quer ver no mundo. Lembrem-se, pecado é insanidade. Então, se eu saio por aí pecando, entre aspas, é porque eu tô insana. É porque eu tô operando no sistema de pensamento do ego. Quantas vezes durante uma semana você não vai se pegar na sua insanidade? Ai, porque aconteceu uma coisa desse tamanho e eu dei um piti. Semana passada aconteceu isso comigo. Aconteceu uma coisa sobre a qual eu já sei que eu não tenho controle para mudar o outro, para transformar o outro, para convencer o outro que o outro está fazendo, tendo uma atitude que é mal educada, que é antissocial, que é cretina e que, na minha opinião, é intencional para criar um conflito no ambiente. Mas eu sei que eu não vou mudar essa pessoa. E na semana passada eu fui discutir com a pessoa. O que é isso? É insanidade. Eu querer transformar o outro é insanidade, né? Até porque o outro não é uma pessoa a qual que seja da minha intimidade, que eu precise, poxa, não, vou conversar com essa pessoa, vamos chegar a um acordo. Não é possível que essa pessoa esteja tendo esse tipo de atitude? Sim, é possível. Né? Pecado é insanidade. Tá bom, meus amores? Então, basicamente, essa era a mensagem que eu queria dar para essa parte aqui do nosso vídeo. E aí, eu achei aqui o Mãos de Luz, né? Que é a primeira parte daquele... Na verdade, esses dois livros, um é a continuação do outro, são os dois da Bárbara Brennan. No primeiro é Mãos de Luz, o segundo é Luz Emergente. A gente leu o texto ontem sobre o caráter rígido, né? Estamos falando nesse bimestre da última ferida, que é a ferida da injustiça, né? E agora nós vamos falar um pouco mais da infância e da missão de alma desse caráter rígido, tá? Ninguém votou na ferida mais, no caráter mais chato. Ninguém ainda votou, né? Eu acho que vocês não têm coragem, né? Mas a gente tem que rir, gente. A gente tem que rir das nossas próprias feridas. Sabe por que a gente tem que rir delas? Porque elas não são reais. Porque esse ego, corpo, personalidade não é o seu ser real. Você é o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Você é a criança amada de Deus. Tá bom? Vamos lá. A estrutura rígida. Vamos lá ler. Na infância, a pessoa que tem uma estrutura de caráter rígida experimentou a rejeição por parte do pai do sexo oposto, tá? Então aqui a Bárbara ela vai fazer uma leitura um pouco diferente da leitura da Lise Bourbeau. Se vocês me perguntarem a de quem eu prefiro, sem dúvida nenhuma da Bárbara, tá? Prefiro a da Bárbara e depois eu vou checar esses textos lá com o pai dessa teoria toda, tá? Que é William Reich. A criança experimentou como traição de amor, porque o prazer erótico, a sexualidade e o amor são todos a mesma coisa para a criança. Então, quando a gente está na nossa infância, né, essa energia da vida, a energia da libido, ela é tudo junto, misturado ao mesmo tempo agora.
tá? Então, a força de vida da criança é também de natureza sexual. É amor, é alegria, é tesão, tá? Espero que o YouTube não corte o vídeo por causa disso, tá? Isso não é maldoso, isso não deve ser julgado, tá? Isso deve ser aceito, compreendido e permitido que a criança integre. Pais e mães bons o suficiente permitem isso, porque estão sabendo quais são os movimentos energéticos que estão acontecendo nos seus filhos em cada uma dessas fases do desenvolvimento. No intuito de compensar a rejeição, a criança decidiu controlar todos os sentimentos envolvidos, dor, fúria e bons sentimentos, reprimindo-os. Entregar-se é uma coisa que a assusta, porque significa liberar todos esses sentimentos outra vez. Dessa maneira, não estenderá a mão diretamente para conseguir o que deseja, mas recorrerá à manipulação a fim de obter o que quer. Gente, eu tô com rinite, tá? Eu comi chocolate ontem. O orgulho associa-se a sentimentos de amor. A rejeição do amor sexual fere o orgulho da criança, tá? Então, a Lise Bourbeau vai dizer que é uma ferida que a gente tem com o progenitor do mesmo sexo e ela vai dizer que é uma ferida que a gente tem com o progenitor do sexo oposto. Eu acho que ocorre com ambos, tá? Psicodinamicamente, a pessoa rígida reprime seus sentimentos e ações de modo a não parecer tola. É o que ela mais teme, né? Ser feita de idiota. Tende a ser mundana, com um alto grau de controle externo, muita ambição e agressão competitiva. Diz ela, sou superior e sei tudo. Por dentro, há um profundo terror da traição. Cumpre evitar a todo o custo a vulnerabilidade. Ela teme ser ferida. De novo, né? Mantém a cabeça alta e a coluna vertebral empertigada pelo orgulho. Possui alto grau de controle externo e vigorosa identificação com a realidade física e usa essa robusta posição do ego como desculpa para a soltura. Essa pessoa teme os processos involuntários dentro do ser humano não determinados pelo ego. O eu interior do indivíduo, defendido contra a maré vazante e a maré montante dos sentimentos, manterá relações sexuais com desprezo e não com amor. Muito interessante, né? E a gente sabe que tá cheio de gente assim por aí. E os meus gatos resolveram brincar de telecat, né, de luta na hora da gravação do vídeo. Ao reprimir os sentimentos, apenas cria mais orgulho. Exige amor e sensações sexuais dos outros, mas quando interage com eles, usa sedutoramente qualificadores para não se comprometer. Isso conduz à competição, não conduz ao amor. Ferido no seu orgulho, torna-se mais competitivo ainda. Vê-se num círculo vicioso que não lhe proporciona o que deseja. O que a pessoa realmente quer? Qualquer uma. Homem, mulher, velho, novo, baixo, gordo, alto, magro, não importa. Todas as pessoas querem a experiência de ser amadas. Amadas, aceitas, acolhidas, vistas, percebidas, aprovadas. De acordo? É isso que a gente quer. Não tivemos isso na nossa infância. Então nós temos muito, muito medo de querer isso novamente e de irmos lá buscar e levarmos de novo com a porta fechada na nossa cara. Certo? Então a gente fica inventando aí os nossos estratagemas de relacionamentos. Seus sintomas na terapêutica, se decidir a fazer uma terapia, dificilmente a pessoa vai procurar, ela tem que estar muito mal mesmo para encarar, resumem-se na ausência de sentimentos. Embora deseje entregar-se a eles, acredita que os sentimentos apenas o ferirão.
de modo que a sua intenção negativa é: não me entregarei. Quer mais sexo do que amor, mas como isso não o satisfaz, vê-se no seguinte dilema: qualquer uma das opções é errada. Então, quanto mais sexo essa pessoa obtém, ela tem um vazio dentro dela. Quanto mais sexo essa pessoa obtém, pior ela fica. E aí ela tem que obter mais, muitas vezes levando a pessoa, o indivíduo, às raias do vício. Porque por alguns segundos ela consegue aliviar essa dor profunda desse vazio dentro do peito dela. Mas, como uma boa droga, uma cocaína, uma maconha, um esquinho, cada vez mais essa dose precisa ser maior para que esse efêmero momento de alívio, porque ela não está se olhando, ela não está se trabalhando, tá? Possa se prolongar, possa durar um pouquinho mais. Se você ainda não assistiu o meu vídeo, A Visão de um Curso em Milagres sobre os Vícios, por favor, assista, tá? Entregar-se equivale a ferir-se. O orgulho não lhe permitirá sentimentos. Para resolver esse problema na terapêutica, precisa ligar o coração aos órgãos genitais. No processo terapêutico, a máscara dirá: a máscara é a defesa do ego, tá? Sim, mas. Passado algum tempo, o eu inferior ou o eu da sombra emergirá no consciente e dirá: não o amarei. Depois, à medida em que os sentimentos se puserem a fluir em resultado do trabalho com o corpo, o eu superior resolverá a situação proclamando: eu me comprometo, eu amo. Eu me permito amar, eu posso amar, eu me permito ser vulnerável, eu me permito me entregar. E se eu me ferir, tudo bem, não tem problema. Hoje eu não sou mais uma criança. Hoje eu tenho uma estrutura para lidar com essa ferida, eu tenho ferramentas, eu tenho o meu psicoterapeuta, eu tenho o meu apoio, né? Eu tenho o Espírito Santo, então eu posso me entregar a essa aventura. E aí eu vou dissolvendo essa máscara, essa camada de defesa do ego. Lembrando que a raiz desse trabalho aqui, ela é corporal, né? Vocês lembram que a Lise Bourbeau, ela mostra o tipo do corpo da pessoa, né? O trabalho é corporal. Por quê? Porque quando você joga o indivíduo numa psicoterapia corporal, a cabeça não tem como se defender. Você vai passar por manobras, né? A bioenergética traz isso, às vezes um apertão no seu coração, no seu chakra cardíaco, vai soltar toda aquela dor de 50 anos que você nunca pôde soltar. Do choro lá do bebê que você foi quando você nasceu. Então é muito legal, tá? O corpo harmoniosamente proporcionado, altamente ativado e integrado, pode ter dois tipos de obstruções. A armadura de chapa, como chapas de aço sobre o corpo, ou a armadura de rede, como vestimenta de rede de correntes sobre o corpo. A pelve é empurrada para trás, deslocada para trás, é fria. Aí ela vai falar do campo de energia, tá? Eu não vou ler isso, não interessa pra gente. Eu vou ler pra gente a parte que nos interessa hoje, que é muito legal, que é a tarefa de vida e o eu superior do caráter rígido, tá? E isso vem desse livro maravilhoso aqui, que foi do cara que foi o mestre dela, que é o John Pirracos, que é a Energética da Essência, que a gente ainda vai pegar a coisa para ler aqui desse livro, tá? Porque é muito legal. Esse conhecimento é muito legal. Misturar isso com a espiritualidade aqui de um curso em milagres é muito legal, combina muito bem. O caráter rígido precisa abrir os centros de sentimentos e permitir que eles fluam e sejam vistos pelos outros. Precisa partilhá-los, sejam eles quais forem. Isso fará com que as energias corram para dentro e para fora do núcleo do ser, né, e liberem a unicidade do eu superior. A paisagem interior do caráter rígido encerra aventura, paixão e amor. Há montanhas para escalar, causas para defender e amores para romancear. Como Ícaro, o indivíduo de caráter rígido voará na direção do sol. Ícaro da mitologia grega, né?
que construiu as asas de cera, foi voando em direção ao sol, e aí as asas derreteram e ele caiu e, coitado, eu acho que ele morreu. Como Moisés, conduzirá seu povo à terra prometida, inspirará os outros com o seu amor e a sua paixão pela vida. Será um líder natural em quase todas as profissões que desejar. Será capaz de um contato profundo com os outros e com o universo. Será capaz de brincar no universo e de desfrutar plenamente a vida. É muito útil ter em mente a estrutura de caráter geral do paciente durante o tratamento. Isso ajudará como curador a abordar o tratamento especificamente para cada pessoa e a torná-lo mais eficaz. A simples abordagem do tratamento em função da relação com os limites de cada paciente é muito proveitosa. A Bárbara, ela faz muito um trabalho, eu não sei se ela está viva, mas ela fazia muito trabalho no campo áurico do paciente, tá? Ela é uma curadora de campo áurico, ela faz cirurgias espirituais com cristais, é muito legal. A pessoa com uma estrutura de caráter rígida precisará ter os seus limites identificados e fortalecidos. Precisará também ter confirmada... Peraí. Não, isso aqui não importa. Peraí. A aura do caráter rígido requer abrandamento. A pessoa deve abrir o chakra do coração e ligá-lo ao amor e aos outros sentimentos. A segunda camada da aura tem que ser ativada e a sua atividade levada à consciência. As energias mais profundas do núcleo da personalidade hão de ser alcançadas através de técnicas de imposição das mãos. Estrutura de caráter e tarefa de vida. Cada estrutura de caráter é um modelo de sistema de transformação desarrumado. Primeiro, obstruímos a energia que atravanca os nossos sistemas e se desacelera. Fazemo-lo quando vivemos de acordo com as nossas crenças negativas. Ficamos de fato fora da realidade grande parte do tempo, porque vivemos e reagimos ao universo, tal como supomos que ele é, e não como ele realmente é. Mas isso não prevalece por muito tempo, pois ao fazê-lo criamos dor em nossas vidas e, mais cedo ou mais tarde, ouvimos a mensagem de que estamos fazendo algo errado. Alteramo-nos a nós mesmos e aos nossos sistemas de energia para aliviar a dor. Desatravancamos os sistemas e transformamos a energia, toda aquela energia que estava estagnada, né, no campo de energia, no campo áurico do cliente. Assim, não somente ajudamos a dissipar as nossas crenças negativas pessoais, mas também exercemos uma influência positiva sobre aqueles que se encontram à nossa volta. Desse modo, transformamos a energia. Quando principiamos a liberar os nossos bloqueios, executamos a nossa tarefa pessoal. Isso nos libera a energia de modo que podemos fazer o que sempre desejamos. O anseio profundo que alimentamos desde a infância, aquele sonho secreto, eis aí a tarefa da nossa vida. Então vá lá com a sua criança interior, vá lá se lembrar daquele sonho secreto. Qual era o seu sonho secreto? Será que você consegue se lembrar? Eu vou ver se eu consigo me lembrar do meu. Ainda que eu já tenha dito para vocês que eu torturava as bonecas dando aula para elas, né? Eu botava as bonecas sentadinhas na cama e eu ficava fingindo que eu estava escrevendo num quadro negro imaginário e dando aula para as bonecas. E estava sempre à volta com os meus livros, né? A obsessão da pessoa aqui são os livros, né? A Amazon salvou a minha vida quando inventou o Kindle, né? Porque agora tem 300 livros aqui dentro desse bichinho, né? E eu posso viajar e carregar tudo e levar, tipo, 300 gramas e eu tô levando a minha biblioteca inteira, né? Nós estamos, né? Foi para realizar essa tarefa de vida que nós viemos aqui. Afastando suas obstruções pessoais, você pavimenta o caminho para levar adiante o seu anseio mais profundo. Deixe que o anseio o conduza, siga-o, ele lhe trará felicidade. Gente, ela não está falando dos desejos do ego. Ela não está falando. Se você está achando que tem que fazer alguma coisa para ser famoso,
Se você tá achando que tem que ser um digital influencer com 500 mil seguidores, você tá no ego. Ela está falando dos anseios da sua alma. Os anseios da sua alma podem estar relacionados a um pequeno grupo de pessoas. O grande anseio da sua alma pode ter sido você vir para cá, para o planeta, e dar a luz a um mestre iluminado. Quem sabe seu filho não é um mestre iluminado e você não é a mãe dele, tá? Então não fiquem com essas neuras aí, essas coisas de grandiosidade do ego, tá? Em nome de Deus, pelo amor de Deus, ok? Muito bem. Você desenhou o seu corpo e o seu sistema de energia como um instrumento para executar a sua tarefa de vida, feita de uma combinação de consciência e energia que melhor se ajusta àquilo que você encarnou para fazer, ok? Ninguém mais tem essa combinação e ninguém mais quer fazer precisamente o que você quer fazer. Você é único. Por isso que você não tem que copiar ninguém, tá? Quando obstrui o fluxo de energia em seu sistema, que você criou para a sua tarefa, também obstrui a sua tarefa. Os padrões gerais de bloqueio que as pessoas constroem chamam-se estruturas de caráter e sistemas de defesa. São todos modos com que você costuma separar-se do que veio fazer no nível da tarefa mundial. Nós temos uma tarefa pessoal e nós temos uma tarefa mundial. São também manifestações diretas do que você não sabe sobre a vida e do que veio aqui para aprender. Sim, enquanto eu estou no meu Dharma, na minha tarefa, eu estou aprendendo aquilo que eu preciso aprender, aquilo que eu vim aqui para aprender. Por conseguinte, sua lição cristalizou-se no seu corpo e no seu sistema de energia. Você construiu e modelou a sua sala de aula de acordo com as suas próprias especificações e você vive dentro dela. Como você aprenderá, as obstruções da energia conduzem finalmente à desordem física. Inversamente, as desordens podem ser trilhadas até a sua estrutura de caráter ou até o modo com que você bloqueia suas energias criativas. Por conseguinte, seja ela qual for, sua doença está diretamente relacionada com a tarefa da sua vida. Os livros da Bárbara são muito sobre cura física, tá? Por isso que ela está falando disso aqui. Está diretamente relacionada através do seu sistema de energia com o seu anseio mais profundo. Você está doente porque não segue o seu anseio mais profundo. Por isso mesmo, torno a perguntar: o que é que você mais anseia por fazer na sua vida? Mais do que tudo no mundo, descubra como se detém a si mesmo. Afaste os bloqueios. Faça o que deseja fazer e ficará bom. Eu vou ler essa frase de novo. Essa frase é maravilhosa. Faça o que deseja fazer, o que deseja fazer, e você ficará bom. E você vai ficar bom dos seus problemas físicos, emocionais, psicológicos, tá? Faça o que você deseja fazer, faça o que você veio para fazer, o que você veio fazer, que você não fez. Você ainda perde o seu tempo apontando o dedo e prestando atenção na vida dos outros e dizendo o que eles estão fazendo de certo e o que eles estão fazendo de errado? Enquanto você está cuidando da vida dos outros, você está deixando de levar adiante a sua missão de vida, tá? Ela cita duas frases aqui que eu vou ler. Embora o Senhor te dê pão da adversidade e a água da aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres, e os teus olhos verão os teus mestres. Nossos mestres estão aí, né? Por toda parte. Que te desvies para a direita, que te desvies para a esquerda. Teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, anda por ele. Isaías 30, 20 e 21, tá bom? Então, meus amores, é isso. Esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje. Amanhã a gente continua falando sobre esse assunto, né? E aí, hoje, você aproveitando que ela tá falando, a gente aproveitando que ela tá falando de missão de vida, nós podemos fazer uma oração pedindo ao Divino Espírito Santo que nos mostre nada além da verdade. Nos mostre a verdade, né? Melhor dizendo,
a respeito da nossa missão de vida. E que nos mostra a verdade também de quais são os bloqueios que estão nos impedindo de alcançar essa missão de vida e de começar a colocar ela em prática, tá? Gente, a missão de vida pode ser plantar árvore, tá? Tem uns caras lá na Tailândia, acho que é na Tailândia, que eles têm um projeto chamado 2 Billion Trees, 2 bilhões de árvores. E eles se dedicaram a reflorestar o país inteiro e o projeto é um sucesso, tá? E essa é a missão de vida deles, tá? Mas plantar árvore, uau, num mundo completamente desflorestado, olha que missão maravilhosa plantar árvore, né? Aqui no Brasil a gente tem aquele ditado, né? Que você precisa, para completar a sua vida, escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Seu filho pode ser um projeto, ou pode ser seus gatos. Podem ser seus gatos, seus cachorros, seus coelhos. Eu tenho um amigo que tem uma calopsita, tá bom? Então, vamos lembrar da lição de hoje. Não precisamos de nada além da verdade. Que possamos parar de negar hoje, para que mais uma obstrução na nossa vida, nas nossas vidas, possa ser desfeita, tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem que eu tinha para o dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos amanhã. Até amanhã.